nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 165 do DOCAT. E a pergunta: a pobreza é sempre má? E a resposta do DOCAT: Quando pobreza significa necessidade involuntária e falta de meios necessários para a vida, então a pobreza é uma desgraça. A realidade de que uma parte da humanidade passa fome e uma outra joga fora alimentos em abundância é um escândalo e um pecado que brada aos céus. É difícil dizer em países ricos, onde passam realmente as fronteiras da pobreza material, ou seja, o que se deve considerar como o mínimo para a existência. A pobreza relativa, portanto, não viver na abundância, não deve ser só negativa. Pode levar as pessoas a reconhecer as suas verdadeiras necessidades e a chegar a uma atitude de abertura orante e cheia de confiança perante Deus. Onde os cristãos levam a sério o Evangelho, há sempre renúncia consciente e livre à riqueza material. As pessoas podem servir a Deus com o coração livre. Em geral, vale o princípio: quem quiser seguir Jesus tem de ser pobre perante Deus, isto é, estar interiormente desprendido das posses dos bens. Nada deve ser anteposto ao amor a Deus. O DOCAT, então, aqui traz, na verdade, quando ele vai falar sobre essa questão da pobreza, 3 níveis de pobreza. A primeira, que ele faz menção, é aquela em que a pessoa passa privações, não consegue ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, é realmente, como o DOCAT usou uma palavra forte, vai sendo uma desgraça para a vida da pessoa. Então, quando existe pessoas passando fome, passando necessidade, numa sociedade em que tantos vivem tão bem, com tanto conforto, esbanjando bens materiais, então é uma sociedade que ainda é uma sociedade injusta ainda, uma sociedade que ainda existe muita concentração de renda, é algo que deve ser de fato ainda modificado, é uma sociedade que ainda precisa evoluir para ver aquelas pessoas que são mais necessitadas. Então é uma sociedade que ainda deve buscar suprir a carência daqueles que não têm o mínimo para viver. Então, como eu disse, é uma sociedade que ainda precisa evoluir bastante. A segunda questão, o segundo nível que ele coloca, é uma pobreza que, na verdade, a pessoa não tem aqueles recursos superabundantes, não vive na abundância que muitos vivem, mas ele tem o necessário para sobreviver, tem o necessário para viver com dignidade com sua família, mas a pessoa, às vezes, sempre quer ascender mais. Mas muitas vezes esse estado de pobreza, esse segundo estado, nos faz mais abertos a Deus, as coisas de Deus, a vida de oração. Às vezes a necessidade nos faz buscar a Deus. Diz aquele ditado, a dor vai ensinando a gemer. Ou seja, esse estado de necessidade, muitas vezes, Deus até se serve, como disse, de um mal Deus vai tirar um bem. Ou seja, muitas vezes a pessoa vai se abrir mais à oração, a buscar a Deus diante das suas necessidades. Então, daí pode surgir um bem. E existe um terceiro nível, que é aquele nível de pobreza voluntária, em que a pessoa abre mão de todos os seus bens para, de fato, optar por viver na pobreza. Optar por viver o que a gente vai chamar de pobreza evangélica, porque ele quer ser semelhante a Jesus. Jesus se esvaziou de toda a sua grandeza, de toda a sua divindade e se fez igual a nós. Filipenses vai falar isso. Se fez igual a nós, fez homem igual a nós. E mesmo sendo homem, esvaziou-se ainda mais. O grego vai usar a palavra kenosis, ou seja, esse esvaziamento. Então,
muitas vezes também algumas pessoas querem se esvaziar, né? Ou seja, para estar semelhante a Jesus. E a partir daí, viver para evangelizar, viver para ajudar outras pessoas, né? Viver para a caridade. É aquilo que a gente falava lá das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eles colocam toda a sua confiança em Deus. E com certeza, essas pessoas dão muito fruto. Certo? Claro, é um chamado específico que Deus tem para algumas pessoas, mas essas pessoas que têm esse chamado devem abrir seu coração e dar um sim generoso, porque com certeza elas dão muito fruto, né? Para si próprio, para a sua comunidade, para a igreja e para a própria sociedade. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da SDC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.